Bom dia, rapaziada. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Deixa eu dar uma ajeitadinha na barba aqui, né? Aí, ó. As coroas ficam tudo polvorosas, as coroas ficam tudo loucas quando vem aqui ver uma barbinha assim, ó. As coroas ficam tudo loucas. Rapaziada, um bom dia pra vocês aí. Espero que vocês tenham tido um bom dia, um bom trabalho também, né? Porque, afinal de contas, hoje é sexta-feira. Sextou nada. Então vamos lá. A gente tá aqui para dar as notícias do Flamengo. Notícias rápidas, se Deus quiser. Vamos VaptVup. Não tem muita coisa pra falar não. Beleza? Mas antes, deixa o seu like, faça um comentário, se inscreva no canal para dar um apoio pra gente aí. Beleza, irmão? Então, vamos lá com a notícia aqui. Ó, o Felipe Luiz completa 60 jogos e Flamengo registra evolução em desempenho defensivo e ofensivo. Eu gosto do trabalho do Felipe Luiz. Negócio de resultado, ele dá resultado. Dá show, não. Quem ficava esperando o Felipe Luiz dar show? Igual era o time do Jorge Jesus, o time do Renato Gaúcho. O time do Renato Gaúcho dava show. Perdeu. Ah, não sei o que. Mas pode ver, a época que mais teve goleada foi o Renato Gaúcho. Eu gostava do time do Renato Gaúcho. Eu acho que a saída do Renato Gaúcho foi um erro no Flamengo. Eu acho que o Renato Gaúcho ia dar muito certo no Flamengo. Mas é coisa do passado. Vamos voltar no presente. O Felipe Luiz, lá na recente vitória sobre o Internacional Vale pela Libertadores, ele completou 60 jogos oficiais à frente do Flamengo. Esse número não apenas representa um marco pessoal, mas também evidencia uma clara evolução da equipe em comparação com o período anterior sob o comando de Tite. Lá, evolução nos números. O que acontece? Ele melhorou gols, melhorou saldo de gols, melhorou a parte defensiva, que toma menos gol e tem mais vitórias, menos derrotas, entendeu? Ele melhorou tudo. Lá, todos os indicadores de desempenho, tanto defensivo quanto ofensivo. A solidez defensiva se tornou características marcantes em time que conseguiu terminar 36 das 60 partidas sem sofrer um gol. Beleza? Alcançando um aproveitamento de 60%. Em contraste do ciclo anterior que abrangeu 58 jogos de Tite e 2 do interino Mário Jorge. A equipe havia mantido a meta intacta em 29 decisões, o que representa 48%. De 48% subiu para 60%. Além disso, a média de gols sofridos por jogo caiu de 0,7 para 0,57, refletindo uma organização tática mais eficiente. No ataque, a melhora também é notável. O Flamengo de Felipe Luiz balançou as redes 102 vezes, superando os 93 do período anterior. Isso elevou a média de gols a partida de 1,55 para 1,7. Isso porque depois do Mundial, a média de gols do Flamengo caiu muito. O número de jogos em que o time não marcou reduzido de 12 para apenas 8. Isso significa que em 86,7% das partidas a torcida pode celebrar ao menos um gol. Saldo de gols impressionante. O resultado dessa combinação entre um ataque mais eficaz e uma defesa mais sólida. Felipe Luiz contabiliza 68 gols marcados, enquanto no período anterior foram apenas 55. O aproveitamento geral do técnico é impressionante. 40 vitórias, 14 empates e apenas 6 derrotas. O que resulta em um aproveitamento de quase 75%. E sustenta a liderança do Flamengo no Brasileirão. Lá, depois da Copa do Mundo, o Flamengo caiu lá. Em 10 jogos, o Flamengo marcou apenas 11 gols, o que demonstra uma leve queda em relação ao ritmo anterior. Apesar disso, a consistência defensiva se manteve, o que pode ser um trunfo valioso para os próximos desafios. O que acontece? Isso aqui é bom. O Flamengo, desde que o Felipe Luiz assumiu o cargo do Flamengo, o Flamengo não só perdeu 2 jogos com 2 gols de diferença, que é o que o Inter precisa fazer, 2 gols de diferença. Ele perdeu no terceiro jogo dele, foi pro Fluminense. Quando ele estava implantando no esquema tático dele, o pessoal não estava estranhando, ele perdeu por 2-0 Fluminense o ano passado. E perdeu pro o Bayern de Munique, por 4-2 na Copa do Mundo de Clubes. Então, na verdade, esse ano ele só perdeu uma vez por 2 gols de diferença, que foi pro Bayern de Munique. Ninguém mais conseguiu fazer mais 2 gols a mais, mais 2 gols que o Flamengo. O que acontece? O Bayern de Munique conseguiu, o Internacional vai ter que fazer isso.
2 gols de diferença no Flamengo na Libertadores. Se o Flamengo manter a média dele, tirando o Bayern de Munique, o Inter não faz 2 gols no Flamengo de diferença. Nós ou leva para os pênaltis ou nós vem com a classificação. Beleza? Então vamos lá. Lá, o Flamengo convoca reunião para definir novo patrocinador máximo e aumentar receitas. O Flamengo se prepara em uma importante reunião para o Conselho Deliberativo marcada para a próxima terça-feira, dia 19. O foco da pauta será a aprovação do novo patrocinador do time de futebol profissional. É porque eles acabaram com o contrato com a PixBet e agora estão procurando um novo patrocinador, mas eles já tinha 3 em vista, um desistiu. A disputa pelo espaço mais cobiçado do uniforme rubro-negro está em plena efervescência. 2 gigantes do setor de apostas esportivas, a Superbet e a Betano, são as favoritas para assumir lá a posição de ambas e já possuem uma forte presença no futebol brasileiro, porque a Superbet ela já está nos uniformes do São Paulo e do Fluminense, enquanto a Betano ela patrocina a Copa do Brasil e o Brasileirão, e eles têm um poder financeiro um pouco maior. Então vamos ver o que eles vão oferecer ao Flamengo. Critérios para a escolha do novo parceiro. De acordo com informações apuradas, a diretoria do Flamengo não está apenas em busca de maior valor financeiro, mas também de um parceiro estratégico. A cúpula rubro-negra estabeleceu critérios rigorosos para a escolha da empresa, que deve ser sólida, ter uma imagem positiva no mercado e, fundamentalmente, colocar o Flamengo como prioridade em seu planejamento de marketing e expansão. O objetivo é proteger a imagem do clube e assegurar uma parceria estável e duradoura. A PixBet ela teve uns probleminhas de documentação umas 3 ou 4 vezes com o governo, vamos dizer assim, um governo para regulamentar. Umas 3 ou 4 vezes com faltando as documentação. E nos últimos tempos estava atrasando algumas parcelas com din-din, com o Flamengo. Então, lá, a 7-4 Bet recuou e deixou a disputa. Lá, há de cifras expressivas em jogo. As cifras envolvidas nessa negociação são impressionantes em ter potencial de estabelecer um novo patamar no futebol nacional. O contrato anterior era de 105 milhões e com os bônus lá, com as coisinhas lá, poderia chegar a 115 milhões no segundo e 125 milhões no terceiro ano, além de bônus por royalties. A proposta da Superbet, segundo informações, ultrapassa a marca de 200 milhões, quer dizer, já é quase o dobro por ano, enquanto o valor oferecido pela Betano ainda não foi divulgado. E a Superbet ainda tem uma questão lá de bônus, entendeu? E eles vão decidir isso aí. Estão falando já 220, não, ainda não foi decidido ainda, vamos decidir no dia 19, terça-feira que vem. Lá, o Flamengo tem o melhor aproveitamento da temporada entre os times da Série A, beleza? Nessa temporada o Flamengo vem se destacando entre os times da Série A, consolidando-se como a equipe com o melhor desempenho do campeonato. De acordo com informações do SofaScore, em 49 jogos realizados, o time carioca obteve 32 vitórias, 10 empates e apenas 7 derrotas. Esse desempenho representa um aproveitamento notado de 72%. Beleza? No ataque, a equipe também tem demonstrado eficácia com 87 gols marcados e mantém uma média de mais de 1,7 gol por jogo, mostrando consistência nas finalizações. Eu já acho que caiu bastante, com uma média de 14,7 finalizações por partida. Beleza? A defesa do Flamengo também tem sido robusta nessa temporada. A equipe sofreu apenas 28 gols e manteve a defesa invicta em 29 partidas. A maioria desses gols foi Campeonato Carioca, que o Flamengo jogou com o time mais reserva, e Libertadores. Porque no Brasileirão ele só tem 8 derrotas. E tem, lógico, o Mundial que ele sofreu lá, uma goleada, demonstrando equilibração tática. Ademais, a equipe concede apenas 8,4 finalizações por partida aos adversários. Um sinal de controle defensivo que evidencia a solidez coletiva do time rubro-negro. A posse de bola é outro aspecto importante, é uma média de 62%. O Flamengo controla o jogo e estabelece seu ritmo. A combinação de um ataque eficaz, uma defesa robusta e um controle do jogo explica porque o clube continua no primeiro lugar da tabela e impressiona pela sua consistência em 2025.
Mas eu acho que depois do Mundial, não só acho, como os números mostram que o Flamengo caiu muito. O Flamengo estava com média de mais 2,2 gols por jogo antes do Mundial. Depois do Mundial ele caiu para 1,7. Isso significa que está fazendo menos gols, beleza? Está claramente fazendo menos gols. Lá. Vamos lá. O que acontece aqui? Dirigente do Flamengo está criticando o BAP de engavetar o projeto do estádio e arrumar desculpas. Vamos lá. Em cenário algum, o Maracanã será melhor que um estádio próprio, diz ex-dirigente do Flamengo. Lá, Diogo Lemos, membro da gestão Landim, criticou o empenho do BAP por novo estádio. Foi engavetado, ele falou, o projeto. A reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo no início da semana detalhou melhorias na gestão do Maracanã, mas deixou mais distante a possibilidade da construção do novo estádio. Essa é uma visão de grande parte dos rubro-negros, principalmente por flamenguistas, que fizeram parte da gestão do ex-presidente Rodolfo Landim, que adquiriu o terreno do gasômetro para tratar do tema. O Lance entrevistou Diogo Lemos, conselheiro do Clube Carioca, que fez parte da diretoria anterior, né? Para Diogo, não há um grande empenho da gestão do BAP pelo avanço do tema. Além disso, o conselheiro detalhou que todo o trabalho com estudos e planejamento sobre a construção do novo estádio foi engavetado. Não se fala muito sobre o tema oficialmente e todas as notícias que saem na imprensa dão a entender que não há um empenho necessário para tirar o projeto do papel. Inclusive deixando a prefeitura sem feedbacks fundamentais para seguirmos os acordos firmados. Todo o trabalho desenvolvido pela empresa Arena, que inclui um projeto preliminar de arquitetura, engenharia, terreno, sondagem, descontaminação, terraplenagem, fundação, estrutura, instalações, estacionamento, cobertura, urbanização e compromissos firmados com a prefeitura, foi engavetado. O orçamento para a construção do estádio, que seria um orçamento independente da operação do clube, com recursos novos, não foi levado aos sócios. O atual presidente preferiu não segui-lo e não colocar para votação e aprovação. Iniciou Diogo Lemos, que fez parte do Conselho de Futebol do Flamengo entre os anos 2019 e 2024. Sei que a atual diretoria contratou novamente a Arena para coordenar, juntamente com outras empresas, novos estudos do terreno. A empresa é referência no mercado, mas tem que haver vontade suficiente no clube para tirar do papel. Também há um estudo da FGV para sair, mas é importante ressaltar que grandes projetos exigem grandes esforços, muita persistência, determinação e pessoas muito competentes. Ninguém acreditava que o Flamengo conseguiria um terreno tão bem localizado e pelo valor que foi. Espero que a determinação, competência e força de vontade que houve para adquirir esse patrimônio não falte para a construção do estádio, que é a vontade da maioria dos torcedores, sócios e conselheiros, como ficou comprovado na reunião que aconteceu o leilão, completou o Rubro Negro. Na votação citada por Diogo, foi no fim de julho do ano passado. No total, 602 conselheiros foram favoráveis à participação do Flamengo no leilão terreno gasômetro. Apenas 33 rubro-negros foram contrários, enquanto 4 se obsteram. Do lado de fora da gala, torcedores celebraram ao lado de Rodolfo Landim, Rodrigo Doce, Marcos Braz e Diogo Lemos. O que acontece? Acontece é o seguinte. O BAP, ele não realmente, ele tem dificuldade de querer fazer um novo estádio, entendeu? Ele quer o Maracanã, então ele fica sempre pondo coisas favoráveis a ele. As coisas desfavoráveis, ele não fala para os outros. Por exemplo, ele já tinha um projeto, eu sempre falo, se ele abrir a boca para falar para as empresas, vamos construir estádio, vai aparecer um punhado de empresas que querem construir o estádio Flamengo sem o Flamengo gastar R$1. Aparece. Lá, Diogo Lemos, que assim como importante, fala de BAP sobre Maracanã e novo estádio, caminhar junto. Beleza? Mas o que ele está falando é isso, o que está faltando. Lá, não tenho dúvida alguma que um estádio próprio, diante de tudo que foi feito administrativo e esportivamente nos últimos anos, colocaria o Flamengo em outra prateleira no futebol mundial em termos de receita, marca e sucesso esportivo.
O potencial de crescimento com os novos negócios é incalculável, completou o conselheiro. Lá, em cenário algum, o Maracanã será melhor que um estádio próprio, diz Diogo Lemos. A reportagem aqui é bem longa, irmão. É muito bem longa mesmo. Beleza? Então, vamos pular aqui. E a verdade é o seguinte, o que está faltando realmente é isso aí mesmo. Faltando vontade pro dirigente querer confirmar. Se ele quiser, ele arruma parcerias e vai rapidinho. Vamos lá. O Flamengo aguarda a chegada de empresário ao Rio para oficializar a renovação com Varela. O lateral de 32 anos assinar contrato até o final de 2027, por mais 2 anos, e até os 30. Ele está com 32, 25, 33 e 34. Esse mesmo vai ser até os 34 anos. Depois, filho, tchau. Beleza? Para quem tem 32 anos, tá beleza. O que só tá faltando empresário dele, já tá tudo acertado. A acordo com o jogador da cor, fala de Vermelho, Clube Carioca aguarda a chegada do empresário do Atlético ao Rio para concluir ampliar o contrato dele e assinar, e assim já é, beleza? Ó, ontem o Carlos Ancelotti foi bater uma xepa no restaurante, entendeu? Aí chegou lá, coincidentemente ele encontrou o Samuel Lino. Aí os caras pegaram, se rangaram junto, bateram a xepa junto. Daqui a 10 dias vai acontecer uma convocação para a seleção. A imagem publicada pela coluna do Flamengo, à noite dessa quinta-feira, Samuel Lino e Carlos são vistos lado a lado em restaurante Abatiju, no Rio de Janeiro. Segundo apurações do antes, o encontro não foi premeditado. Ambos jantavam pela região e quando se encontraram ocasionalmente por lá, quando foram fotografados. Beleza? Carlos Ancelotti esteve para ele no Maracanã para acompanhar o duelo entre Flamengo e Internacional, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, para observar jogadores com potencial de convocação para a seleção. Na ocasião, Samuel Lino esteve entre os titulares bonitos. Lá, Carlos Ancelotti, de Caetano, Nicolau Tecuani, operador de goleiros, Claudio Tafarel, também representar a Confederação Brasileira de Futebol na partida contra teve. Vamos falar o seguinte: Samuel Lino chegou fazendo contra o Atlético Mineiro, falando, rapaz, se esse cara jogar isso aí tudo, ele vai ser melhor do mundo. No jogo seguinte já caiu contra o Ceará, já caiu contra o Mirassol, e contra o Inter ele foi melhor. Contra o Inter já foi melhor. Mas vamos fazer aqui a análise seguinte do Samuel Lino. Ele vai lá, ele rapisca, ele corre, ele combate e tal. Mas o que ele produziu pro time? Nesses 5 jogos que ele já fez no Flamengo, ele só deu uma assistência. Não fez nenhum gol. O Cebolinha já entrou e já fez um gol. Beleza? A turma fala pra cacete do Michael. O Michael é um dos que tem mais gols no Flamengo e é o que tem mais assistência no Flamengo. E ele não joga. Só nesse ano, tá? E ele quase não joga. O Samuel Lino, ele vai lá, rabisca, dribla, mas na hora de cruzar, fica sempre no pé do zagueiro. Sempre o zagueiro trava. Ele não consegue cruzar. A jogada não termina. Então um punhado de gente puxando o saco, por quê? Porque pagou tão caro, nem que tem que ficar elogiando o cara. Mas vamos ser sinceros, driblar bem, dribla. Fazer a marcação, pressão, ele faz. Mas quando ele dribla, o que acontece depois do drible dele? Nada. Ele vai cruzar, ele cruza errado, ou ele vai cruzar, o zagueiro tira. Pode reparar, não tem conclusão na jogada dele. Aí a turma já tá falando, nossa, ele não vai para a seleção. Se ele for para a seleção, o Ancelotti tá cego. Porque a produtividade dele é quase zero. A produtividade dele é quase zero. Ele não faz gol, ele não cruza, ele não consegue cruzamento, ele não gera nada pro time. Ele faz um alvoroço, mas no final da conclusão, quando vai somar lá, o que deu esse alvoroço? Nada. Até agora, nos 5 jogos, ele deu uma assistência. Foi o máximo que ele conseguiu. O resto, quando ele consegue cruzar, a bola já vai para o outro lado, não acerta ninguém, não acha ninguém. Quando ele vai cruzar por baixo, os dribles dele, ele dá os dribles, não consegue concluir a jogada. Até agora, ele faz alvoroço, mas o resultado é zero. Aí a turma, porque ele foi lá e encontrou com o Ancelotti, nossa, vai ser convocado. Não, só o Ancelotti convocar ele, é porque a seleção tá ruim mesmo, viu, cara? Aí não é tão ruim de jogador mesmo. Ele, olha, zero. Na minha opinião, zero chance de ser convocado. Beleza? Rapaziada, esse foi umas análises, nós vimos algumas notícias, não tinha muita notícia hoje, por isso nós fizemos vídeo um pouco mais tarde, para ver se aparecia, não apareceu. Então as notícias foram essas.
Deixa o seu like, faça um comentário, se inscreva no canal para dar um apoio pra gente. E sim, se aparecer notícias melhores referente aos jogos do final de semana, a gente volta e faz um vídeo mais detalhado para vocês, beleza? Então até mais, um bom dia, um bom trabalho e boa sexta-feira para vocês. Até mais.